Alegria ver vocês, estar aqui. Agradeço o convite da casa. Aproveitando esse ambiente que vocês produzem aqui, eu venho usufruir para ir embora mais fortalecido e melhor. Bem, não sei se todos sabem, mas eu gosto muito de conversar com vocês. Me interessa saber o que vocês pensam, o que vocês estão sentindo, o que está acontecendo dentro de vocês, porque eu aprendo com isso também. Tenho novas perspectivas, entendo melhor o ser humano, que é algo que me interessa demais. Eu vou começar com uma pergunta. As pessoas são especiais? Cada um de nós é especial? É importante? Sim. Sim? Com certeza. Muito bem. Mas vocês percebem que às vezes a gente se autodesvaloriza, né? Às vezes a gente erra e se acha inferior, né? E parece que o nosso valor se abala, que a gente tem menos valor. Não é assim? Então, apesar de eu saber que a gente responde pela lógica de que nós somos únicos, até porque dentro do universo criado pelo Pai, existe apenas dois elementos: a matéria ou energia, que podemos dizer que é a mesma coisa, e nós. Só isso já indica que nós somos extremamente importantes, extremamente especiais. A matéria se transforma incessantemente, assim será talvez para sempre. E nós não passaremos. Nós continuaremos a existir para sempre. Olha o tamanho da importância. O Pai deu o atributo da imortalidade a nós. Isso me sugere que nós somos muito especiais, tá certo? Mas o que me interessa saber, ou talvez deva nos interessar saber, se eu me considero especial. Se cada um de nós, ou se cada um de vocês se consideram, de fato, importantes, especiais, de valor. Sentimos assim? Essa é uma questão que eu acho que merece reflexão. Eu acho que merece olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos por que, às vezes, eu me sinto sem valor. Por que às vezes eu me sinto desamparado? Alguém aqui talvez já tenha se sentido desamparado, certo? Como é possível, pela lógica, alguém ser desamparado? Eu não disse sentir, eu disse ser. Para mim, e eu explico por quê, o desamparo é ilógico. O desamparo divino é algo que não tem o menor sentido. Olha só, eu acabei de dizer que por sermos imortais, somos imensamente valiosos ao Pai. E esse Pai, através de Jesus, disse assim: vocês que são maus, quando um filho pede pão, não dão pedra. Imagine o Pai, que é bom, o que Ele faz por nós. O que faz todo sentido? Ele nos cria e desampara? Não tem lógica nenhuma se a gente considerar os atributos que um Deus precisa ter para ser Deus. Infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente onipresente, onisciente, infinitamente tudo de bom. Como que um ser desse cria alguém eterno e desampara? Não faz sentido, né? Mas a gente, muitas vezes, se sente desamparado. Ou seja, não estamos entendendo alguma coisa. Ou, melhor, estamos entendendo bastante coisa, mas não estamos convictos. Nosso coração não foi, nossa alma não foi suficientemente tocada por esta realidade, que a lógica confirma, mas que o coração talvez ainda não tenha se convencido, não tenha se deparado, não tenha
ganhado convicção. Eu sou amado, protegido, amparado, porque sou de imenso valor. Sou especial. Cada um de nós é especial. Por que será que acontece isso? Por que a gente não sente? Porque vocês percebem quantas lágrimas a gente não irá chorar se tiver absoluta convicção de que não há o desamparo, que em 100% das situações que a gente vive, o amparo está ocorrendo. Quantas lágrimas a gente não vai chorar? Bastante, né? Porque boa parte do nosso sofrimento é esse medo permanente que a gente vive diante da nossa vulnerabilidade, diante da nossa fragilidade. A gente acredita na nossa fragilidade. Não acredita? Sendo que a maior parte da nossa fragilidade é do corpo. Não é nossa. Eu não sou o corpo. Quem é frágil é o corpo. O corpo se estraga. O corpo adoece. O corpo morre. Eu não vivo nenhuma dessas situações. Mas a gente se sente vulnerável porque o corpo é vulnerável. E só porque o corpo morre, só porque o corpo adoece, a gente se acha desamparado. Não é assim, gente? Alguma coisa a gente não está ligando. Algumas questões a gente não está correlacionando para conseguir, diante de um sentimento de desamparo, a gente dizer para a gente mesmo: não, Edgar, não é assim que se pensa. Você já sabe que é assim, assim, assim. Que você é amado, que você não precisa se sentir desta forma. E nem isso a gente faz. Nem essa tentativa de autoconvencimento a gente faz. A gente cai acreditando que fomos esquecidos. Não é? Que tal a gente parar de sofrer isso? Porque é um sofrimento, aspas, desnecessário, fecha aspas. Necessário porque ele é útil até para nos incentivar a aprender. Então ele é tecnicamente muito necessário. Mas é evitável. Vamos evitar esse sofrimento? A gente já tem outros para viver. Vamos começar a nos sentir de verdade amparados? Qual é a nossa dificuldade? Alguém se arrisca a me dizer? Qual a dificuldade da gente se sentir 100% do tempo amparado? Que ideia vem na nossa cabeça? Falta de fé. Falta de fé? Fé no quê? Deus. Em Deus. A falta de merecimento. Merecimento. É a tragédia do merecimento. Você sabe que eu parei de falar isso dentro da casa espírita. Né? Aliás, em nenhum lugar eu falo mais. Né? Tem a falta de fé, claro. Eu não sei se é falta de fé ou é falta da gente trabalhar os conceitos lógicos que a gente aprendeu e criar essa fé, sabe? Mas certamente falta confiança no funcionamento das leis do Pai. A tragédia do merecimento. Eu lembro de uma vez que eu levei um familiar num centro que havia curas espirituais. E o médium fez uma ótima introdução. Disse assim: gente, eu não faço nada, eu sou apenas um intermediário, quem faz é a vontade do Pai e vai receber quem merecer. Eu achei normal aquilo. Porém, o meu familiar não foi curado. Fomos lá várias vezes, o tratamento terminou e não foi curado. E aí meu familiar tristemente disse assim: eu não mereço. Pronto, ele acabou de ganhar outra dor. Já tinha a dor da doença, agora tem a dor do eu não mereço. Não sei qual que dói mais. E aquilo me incomodou, sabe? Eu falei, tem alguma coisa errada nessa história.
E eu comecei a pensar sobre isso e eu descobri que a gente não merece mesmo. Não merece mesmo. E essa não é a questão. O Pai não analisa as coisas, no meu entendimento, por merecimento ou falta de merecimento. Por quê? Porque Ele nos ama incondicionalmente. Não há condições. Ele não ama se. Ele ama, ponto. Ama. Um dos atributos de Deus discutido por Kardec é que o Pai é imutável. Porque se ele mudasse, se ele melhorasse a lei dele, então a lei anterior não era perfeita. Então as leis que ele criou são eternas, como ele. Então, ele ama, ponto. E isso não vai mudar. Mas e se eu matar 10? Ele me ama, ponto. Eu não preciso fazer nada para que ele me ame. Ele não vai conseguir me amar mais do que ele já ama. E ele também não vai amar menos se eu aprontar muito. Então, cheguei à conclusão de que a questão de merecimento, nessa relação nós com Deus, é irrelevante. Porque ele não trabalha, as suas leis não envolvem essa questão, envolve consequência. Eu não estou dizendo que a lei colocada pelo Cristo, a cada um segundo suas obras, não funciona. Ela funciona. E é ela que faz com que eu mereça ou não as consequências dos meus atos. É completamente diferente. Então, o amparo divino acontece. Ponto final. Porque ele é fruto do movimento do amor. Mas eu preciso viver determinadas coisas. Então, o meu familiar que não foi curado porque ele precisa viver a doença. Não é que ele não mereça a cura. A cura não é interessante a ele. Esse é o ponto. E tem uma historinha no livro, se não me engano, pelo espírito Leon Tolstói, que conta exatamente isso. Um senhor, um rapaz, procurou Jesus para que ele curasse a esposa dele, que tinha lepra. Jesus foi com ele num grande palácio, riquíssimo, chegou lá num quarto, abriu o quarto, um odor terrível. E a esposa ali, realmente, em decomposição, como a lepra faz. Na porta, Jesus disse assim: não posso curar a sua esposa, porque a lepra está curando-a. Mas eu posso amenizar as dores. As dores foram amenizadas e meses depois ela desencarnou. Então veja, para o Pai, para Jesus, e deveria ser para nós, o corpo não é mais importante que o espírito. O meu corpo não pode ser mais importante do que eu, que não sou o corpo. Então, se eu sei que a doença está curando as feridas da minha alma, eu preciso da doença. A doença é o amparo divino. Por isso que eu estou sempre amparado. Faz sentido, gente? Então, em algum momento da nossa trajetória, a gente não vai mais desejar que a doença termine. Nós vamos desejar que a gente se cure na alma. E, consequentemente, o corpo será curado. Ou no desencarne, ou realmente na eliminação daquela questão mórbida do corpo. Percebem a diferença? Para a vida eterna, para as leis divinas, o nosso corpo é veículo de desenvolvimento, é veículo de elevação. E se
a vida precisar que o corpo apodreça para que a alma brilhe para sempre, apodrecerá dezenas de corpos, sem a menor dor de fazer isso. Porque o corpo é muitíssimo menos importante do que a alma. Tudo bem pensarmos assim, gente? Muito bem. Aqui, sentado confortável no ar-condicionado, com o estômago alimentado, é fácil pensar assim, né? Vamos nos preparar para pensarmos assim quando a doença chegar. Ok? Porque é aí que importa. Porque aí não vamos sofrer a doença. Vamos usá-la para que a gente se cure de uma doença muito mais antiga. Há uns anos atrás, eu estava fazendo um tratamento homeopático para uma alergia e estava demorando, sabe? Na minha ótica, claro, né? A alergia não passava, né? Aí eu fiz um comentário para o médico, né? E quase apanhei depois, inclusive, né? Vocês vão ver como eu apanhei. Fiz assim: nossa, doutor, está demorando, né? E ele me dá essa pérola: você demorou mais tempo para criar essa doença. Perfeita visão, né? Perfeita. Nunca mais perguntei nada para ele. Entendi tudo, tá ótimo. Eu demorei mais tempo para criar a doença. Então é justo que demore um tempo para me curar, né? É justo? Se eu demorei 10 anos para criar a doença, eu vou querer em 15 dias que ela vai embora? Não, ela precisa me ensinar alguma coisa, para que eu me cure de verdade e não crie outra. Para que eu não fique de doença em doença. Então, gente, quando a gente começa a perceber, a ter certeza e a começar a moldar o nosso sentimento, porque isso é um esforço necessário, o sentimento também precisa ser educado. Se a gente educa a nossa forma de pensar, por que a gente não vai educar a forma de sentir? Essa talvez seja a próxima fronteira do nosso desenvolvimento. Porque estamos relativamente bem na educação intelectual, mas estamos ainda engatinhando na educação emocional. Os nossos sentimentos ainda nos controlam. Eu acho interessante quando dizem que nós somos seres racionais. E eu acho que eu discordo, porque nós somos seres emocionais. As nossas emoções mandam em nós. E elas são, as emoções, bastante mimadas. Não são? Pinta e borda dentro da gente. Fazem o que querem. Querem as coisas nas horas indevidas, né? Querem coisas que a nossa lógica já sabe que não vai nos fazer bem. Mas elas são poderosas. São forças dentro de nós, minhas forças, nossas forças. E elas precisam, como todas as forças, serem educadas. A eletricidade foi educada, por isso que ela é útil. O raio é completamente deseducado. Faz o que quer. Entre aspas, é claro, né? A água tem sido muito educada. Temos as hidrelétricas, temos as eclusas. Estamos aprendendo a educar essa força da natureza. Precisamos também fazer isso com as forças da natureza que estão dentro de nós. E as emoções, os sentimentos, são essas forças. Preciso educar. E para educar, eu preciso contrapor questões a ela. É assim que se educa, né? Como você educa uma criança? Deixando ela fazer o que ela quer? Ou ensinando? Falando, não vamos fazer assim, vamos fazer de outra forma. Não é assim que se pensa, é de outra forma. Não é assim que se sente, é de outra forma. Precisamos. Quem é que vai educar os nossos sentimentos? Alguém? Não é possível. Esse é um trabalho exclusivamente da nossa responsabilidade. Sou eu que tenho que educar os meus sentimentos. Isso é tão antigo que Aristóteles já falava isso, gente. Não é nem a doutrina. Ele falava que nós somos, enquanto nós não falarmos não para nós mesmos, seremos escravos dos nossos sentimentos e das nossas emoções.
Quando eu aprender a falar não para os meus desejos, nós estaremos no domínio da gente mesmo. Enquanto eu me render, eu não consigo resistir a esse pudim. O pudim manda em você. Como a gente é fraquinho, né? Até o pudim manda na gente. Pronto. Não, eu vou comer meio pudim. Não, meio pudim é grande, né? Assim, se for pequenininho, né? Eu vou comer uma fatia de pudim. Eu quero a outra. Não. Aí você está mandando em você. Aí você começa o processo de autoeducação. Mas eu estou com vontade, pois fique. Já experimentou a primeira, o segundo pedaço tem o mesmo gosto da primeira. Não tem nenhuma novidade no segundo pedaço. É igualzinho. Para que você vai comer? Entendeu? É assim que se educa essa criança mimada, chamada eu mesmo. E isso vale para muitas coisas, né? Bem, fechando esse parênteses, a gente precisa abandonar a tragédia do merecimento. Nós somos amados, sem merecer ou merecendo. Não faz a menor diferença. Bom, né, gente? Não precisa nem fazer nada para ser amado. Não é bom? Só que, quando a gente vive em desarmonia com a lei divina, a nossa consciência reclama. Então, o nosso problema não é com Deus. Deus nos ama, nos acha lindo e pronto, final. O problema é com a gente mesmo. E veja se não é. Olhem como é a nossa própria autoimagem. Como é que vocês se consideram a si mesmos? Vou sugerir vocês fazerem um exercício em casa. Um exercício muito difícil. Simples e dificílimo. Então lá, no quarto de vocês sozinhos, vocês vão imaginar Jesus na frente de vocês. Já falei isso aqui faz muitos anos. Jesus na frente de vocês. E vocês vão falar assim para Jesus: Jesus, eu sou bom. Eu sou uma boa pessoa. Será que a gente consegue? Difícil, né? Temos que conseguir. Porque Jesus vai falar assim: eu já sabia. Me conte uma novidade. Uma ressalva. Eu sei que talvez alguns de vocês se lembrem que chamaram Jesus de bom e ele não aceitou. Mas ele tinha um objetivo profundamente filosófico para se colocar dessa forma. Eu estou falando de outro nível. Eu estou dizendo, nesse exercício, para a gente dizer que é bom, para não dizer que a gente é mau. Porque a gente se acha uma má pessoa. A gente se acha ruim. A gente se acha inferior. A gente se acha sem valor. Ser capaz de dizer, tá bom, se vocês não quiserem dizer eu sou uma boa pessoa, podem dizer, Jesus, eu não sou uma má pessoa. Se isso facilitar, já é um bom começo. E eu sei que nessa hora se levantam todos os nossos erros, né? Todos os nossos erros aparecem na nossa frente num filme fantástico, né? Como se os nossos erros nos tirassem o valor. Essa é outra crença que eu considero bastante perigosa, que nos causa muito sofrimento e que deveria ser eliminada, combatida. Os nossos erros não mudam o nosso valor. Porque os erros não são o que a gente pensa que eles são. A gente ainda acha que os nossos erros diminuem o nosso valor e nos inferiorizam. Como se uma criança de 4 anos fosse inferior porque não sabe ler, nem escrever. Como se nós fôssemos sem valor só porque a gente não sabe perdoar, só porque a gente não sabe amar, só porque a gente não sabe se relacionar direito. Isso não tira o nosso valor, apenas indica o que a gente não sabe. Vejam só,
Como que a espiritualidade nos ensina que nós somos criados? Lá, quando Deus nos criou, nós somos criados de que jeito? Simples e ignorantes. Então Deus nos criou sem valor? Imperfeitos? Porque nos fez ignorantes? Certamente que não. Então a minha atual ignorância, que é menor, não sei quanto, mas é menor do que a ignorância que eu tinha quando fui criado como ser, como espírito, não mudou o meu valor. Porque desde aquela época eu tinha o valor, desde aquela época eu era amado, tanto é que eu era amado, tanto é que somos amados, que nós conseguimos chegar até aqui, a nossa melhor encarnação, o nosso melhor momento, em todos os tempos, é hoje. Nós estamos no pico da nossa evolução atual. Vamos subir muito, infinitamente talvez, mas nunca estivemos tão bem. Então a nossa ignorância não tem nada a ver com o nosso valor. Mas a gente vive uma outra tragédia. Essa mais imperceptível, porque extremamente disseminada. Uma epidemia permanente, que existe há milênios, que é a tragédia da comparação. Vocês conseguem imaginar quantas lágrimas, quanta dor, quanto sofrimento a gente sente porque a gente se compara? E é desde sempre. Na família tem o filho mais querido, o filho mais alto, o filho mais estudioso, o filho mais bonito, o filho mais não sei o quê. Olha a comparação. Na escola tem que ter o melhor aluno. A tragédia da comparação. E todo mundo acha, acredita numa bobagem que a gente tem que ser o melhor. Melhor que o outro. Se eu tenho que ser melhor que o outro, alguém tem que ser pior que eu, certo? Isso não tem nada a ver com a fraternidade. Isso não tem nada a ver com amor entre as pessoas. E Jesus combate isso ferozmente quando ele diz que o maior será o menor. Invertendo completamente a nossa lógica. Essa é uma questão que ainda não é combatida na nossa sociedade. A cooperação ainda não começou a ter status elevados na nossa sociedade. Mundial, inclusive, não só no Brasil. Nós ainda queremos ser o maior, ser o melhor, não é? E Kardec foi brilhante, como sempre, quando ele deu uma dica, não, como ele deu criou um conceito sobre isso. Não está óbvio, mas está lá quando ele disse que a gente tem que ser melhor hoje do que ontem. Estabelecendo que a única competição válida é de você com você. A única válida. A única justa. Porque qualquer competição entre nós, que nesse aspecto de conhecimento, melhor, de habilidades, nós somos diferentes, nós somos desiguais no aspecto de habilidades, porque alguns de nós temos habilidades diferentes do que outros. Muitos sabem tocar instrumento e eu não sei. Pronto, uma habilidade diferente. Isso nos desiguala. Jamais no valor, mas em algumas características temporárias. Porque um dia todos nós saberemos tocar instrumentos. Todos nós saberemos tocar todos os instrumentos. Quando estivermos bem mais elevados. Por exemplo, um dia nós saberemos tudo. Então, quando eu faço uma competição comigo mesmo, aí nós estamos numa competição justa e altamente incentivadora ao progresso. Porque eu descubro que é extremamente importante, útil e bom que eu melhore sobre mim mesmo. Que hoje eu seja melhor. Eu trabalho, me esforce para ser melhor do que ontem eu fui. Isso é justo. E isso faz sentido. E isso estimula o amor. E isso não nos separa.
Por isso que a competição é uma grande tragédia, maior que a tragédia do merecimento. Porque está naturalizada. Todo mundo acha normal ter o primeiro. Né? Todo mundo acha normal e todo mundo quer ser o maior. Da mesma forma que os discípulos discutiam nas costas de Jesus quem seria o maior, quem sentaria à direita e à esquerda dele. Ele nos diz que o maior é aquele que mais amar. E para amar, eu tenho que competir comigo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Então, estas questões, elas trazem sofrimento para a gente, porque nós vamos errar. Nós não seremos o primeiro na sociedade, muitas vezes. Porque é difícil ser o primeiro. É difícil ser o maior. Infelizmente, a gente quer ser o maior na sociedade só para mostrar para os outros. E o gosto que a gente sente quando a gente é o primeiro dura mais ou menos 2 horas. Eu acho que eu exagerei, né? Porque os aplausos, gente, não mudam nada. O que os aplausos mudam na vida de alguém? Mudam essencialmente. A pessoa fica melhor? Uma vez, vou contar um evento bastante íntimo, mas eu acho que deve ser importante. Eu fiz uma palestra aqui, e saindo, uma pessoa me procurou e agradeceu-me, porque algumas das minhas palavras, que não são minhas, né, vieram através de mim, ajudaram essa pessoa a resolver um problema familiar, que o atormentava bastante. Evidentemente que eu fiquei contente. Aí peguei a chave do meu carro, e estava estacionado ali em cima, e fui caminhando para lá pensando nisso. Aí quando eu estava chegando perto do carro, uma vozinha na minha cabeça, que era minha, não sei, eu não tenho mediunidade ostensiva, não ouço nem vejo nada, mas apareceu uma questão na minha cabeça assim: bom, mas todos os seus problemas te esperam para que você resolva. Sabe? Então, os aplausos não mudam os nossos problemas. Não mudam os desafios de ninguém. Chegar o primeiro na corrida, ter a melhor nota, ser o filho mais querido, não importa qualquer coisa, que seja o melhor, o aplaudido, não muda uma vírgula do seu trabalho de autoconstrução. Então, talvez a gente deva se perguntar por que a gente gasta tanto tempo, saúde e empenho para ser o melhor que alguém e não ser melhor que você mesmo. É possível, penso eu, que a gente está perdendo tempo e vida, caindo na armadilha da competição. E tudo isso a gente faz. Por que a armadilha da competição é tão sedutora? Porque parece, é o canto da sereia, né? Isso nos ilude, porque se eu sou melhor, então eu tenho valor. Não é verdade. E a gente descobre, depois de passar a primeira meia hora, que a gente conquistou o topo, de que a gente continua do mesmo tamanho, sentindo as mesmas coisas, com os mesmos conflitos, com a mesma falta de paz. E tudo aquilo te espera uma solução de um movimento verdadeiro. Sabe? Por quê? Porque eu não reconheço o meu valor. Porque a minha autoimagem está prejudicada por mim. Porque a autoimagem é construída por mim. Quando os outros dizem que eu não presto, que eu sou burro, que eu sou qualquer coisa, e eu aceito, então a responsabilidade da pintura da minha autoimagem, do desenho, é minha. Porque eu aceitei o que os outros disseram.
E os outros não entendem nada de você. Nada. Não sabem nada de quem você é. Nada sobre o seu valor. Só você pode descobrir, pode constatar. É uma decisão, eu diria. Reconhecer o próprio valor, às vezes me parece que é uma decisão que você tem que tomar. Porque não faltam elementos para que a gente se constate o nosso valor. Eu já dei vários aqui. Mas o sentimento precisa ser educado para que a gente sinta o próprio valor. E isso, gente, muda a vida da gente. Porque a gente para de rastejar o amor dos outros. Para de se vender em atos pelos outros. Para de falar sim quando quer dizer não. Para de não colocar limites que são muitas vezes necessários na autopreservação, para que a gente não se violente nas nossas relações afetivas. Porque a gente faz isso tudo em nome do fato de eu não reconhecer o meu valor, de eu não me considerar especial, de eu não me considerar importante. Então vejam que existem questões básicas na nossa vida, profundamente relacionadas aos princípios da doutrina, que não são princípios à toa, mas que têm o poder de mudar a nossa autoimagem. Veja que são princípios que a gente precisa pensar com muito cuidado. E não podemos passar nos nossos estudos, por isso, como se isso já tivesse feito os efeitos que a gente precisa. Quando a gente lê nos 7, 8 princípios da doutrina espírita que o Pai é tudo que Ele é e que nós somos imortais e que há um determinismo evolutivo, que o Pai, talvez um dos únicos determinismos que a gente conhece, nós iremos evoluir, ponto final, não é uma escolha nossa. Não é uma escolha. Tem outra coisa que também não é uma escolha nossa. Nós não vamos morrer. Isso não é uma escolha. Eu quero parar de viver. Esquece. Isso não vai acontecer. Lembrando que vida não é a vida do corpo que eu me refiro, evidente. Então, isso traz um impacto. Precisa trazer um impacto na nossa forma de viver. Só essas duas coisinhas. Essas 3 coisinhas. E começando o grande primeiro impacto na forma como a gente se enxerga, na forma como eu me vejo. Alguém que precisa se considerar profundamente capaz de aprender tudo que a vida propõe. Profundamente amado pelo Pai. E se profundamente amado, profundamente amparado, profundamente cuidado a cada passo. Não cai uma folha sem que o Pai queira. E quanto a vós, todos os fios dos seus cabelos são contados. Para que a gente saiba com que detalhamento o Pai cuida de nós. Não é assim a distância. É no detalhe. É quantas vezes o nosso coração está batendo, quantas vezes a gente está respirando, o quanto a gente está assimilando da alimentação, etc. É no detalhe. E a gente tem a ousadia de se considerar desamorado. Nós somos muito ousados. Então, eu gostaria que ficasse um convite para a gente dizer não ao sentimento de auto-inferiorização. Da gente não se conformar com a nossa imagem de sermos menores. De não sermos especiais. A nossa sociedade classifica as nossas funções entre mais importantes e menos importantes. Outra tragédia, né? A tragédia da comparação de novo. Alguém que faz isso médico é muito importante. Advogado é muito importante. Juiz é muito importante. Quem trabalha em casa não é? Dona de casa não é importante? Bicheiro não é importante?
empregada ou empregado doméstico não é importante. A sociedade acha uma função menor. Problema da sociedade. O que importa é o que você, que está na função, acha. É isso que importa. O mundo não sabe nada de nós e a gente devia largar para trás a expectativa de que o mundo saiba nos valorizar. Insisto, o mundo não sabe nada. Nós temos que saber. Eu tenho que saber o meu valor. Eu tenho que saber o tamanho da utilidade do que faço. Eu que tenho, e a doutrina nos ajuda profundamente, nós já temos condições de perceber a interconexão que existe em tudo, gente. Tudo está interconectado. A interdependência é absoluta. Se nós comemos arroz e feijão hoje no almoço, é porque uma cadeia imensa de pessoas cumpriu a sua função. A partir do momento que alguém plantou. Porque nem com todo o dinheiro do mundo, se alguém não fizesse isso, eu conseguiria ter arroz e feijão. Se essa cadeia inteira decidisse, não vamos fazer mais isso, não tem arroz, feijão. Certo? Então, se você pergunta para o velho relojoeiro, velho porque não sei se existe ainda, né? E ele abre o relógio, não o digital, mas o de peças, e você diz assim, tira qualquer uma das engrenagens aí. E ele fala, não posso. O relógio para. Porque não tem nada inútil ali. Tira a maior, que deve ser a mais importante. Ele falou, não posso. Tira a menor, então, que deve ser a mais desnecessária. Não posso. Porque senão o relógio para. E a natureza da qual nós fazemos parte, não é um relógio absolutamente muito mais perfeito do que o relógio analógico? Alguma coisa que pode ser retirado daqui? Sem que haja perdas, desarmonia, desestruturação? Sem dúvida que sim. Então, dentro da nossa cadeia de funções, quando você é aquela pessoa que está de corpo profundamente envelhecido, sem poder andar direito, passando a maior parte do tempo na cama, é um absurdo essa pessoa se sentir inútil. Porque ela é tremendamente útil. Sabe como, gente? Eu vou piorar a situação. Imagine uma pessoa que está acamada e nem fala, só ouve e pisca. E come, claro. Está de corpo vivo ainda. Essa pessoa, a gente acha, a sociedade acha inútil. Um peso para a sociedade, dizem por aí. Absurdo dos absurdos. Por que essa pessoa... Como que essa pessoa é útil? Ela é extremamente útil. E eu nem vou apelar para a questão dos princípios da dignidade humana, do valor incalculável que uma vida humana tem. Nem vou apelar para essa questão. Serei mais utilitarista mesmo. Essa pessoa é extremamente útil. Por quê? Bem, ela dá trabalho para o médico, para a enfermeira, para a cuidadora, ela movimenta o consumo de remédios e ela faz algo muito mais interessante. Ela, por estar naquela posição, ela faz um convite sutil e silencioso a toda a família, perguntando para essa família, dizendo para essa família, ou abrindo a oportunidade para essa família, amá-lo. Profundamente importante. Talvez como nunca tenha sido. Porque quando existe alguém na nossa família nessa posição, algo dentro de nós nos cutuca, né? Algo nos incomoda, né? Saberei amar essa pessoa assim? Saberei sentir algo por ela? Saberei ajudá-la? Saberei retribuir? Olha como essa pessoa é útil.
E isso porque eu coloquei essa pessoa pensando, olhando e ouvindo. Agora você imagina, se ela aproveita o imenso tempo que ela tem, porque ela tem 12, 13 horas por dia ali, quietinha, se ela conseguir pensar, orando para todos que ela conhece, desejando bem a todo mundo que chega ali, pessoas que já desencarnaram, pessoas que ela conhece, se ela usar a recomendação do Evangelho que diz, em tudo dai bênçãos, ela vai estar ajudando muitíssimo. Por quê? Porque pensamento também é obra, a cada um segundo as suas obras. E André Luiz é farto em nos dizer que o pensamento está na base da vida. Então, se eu apenas pensar, eu posso fazer muito. Existe um texto, inclusive, nossa, quase que esqueci dele, no livro Boa Nova, no capítulo Fidelidade a Deus, que um dos discípulos, não sei se é André, diz a Jesus que talvez ele não pudesse segui-lo no apostolado, porque ele estava doente. E Jesus faz uma dissertação maravilhosa, que evidentemente eu não vou conseguir reproduzir, não tenho memória para isso, mas é mais ou menos assim, peço que leiam. Boa Nova, o livro, Humberto de Campos, Chico Xavier, capítulo Fidelidade a Deus. Mas eu sugiro leiam o livro todo, ele é divino. Jesus fala assim no final, André, se você não puder, se suas pernas não funcionarem, se seus braços se paralisarem, se seus ouvidos se fecharem como seus olhos, você ainda pode servir a Deus com a sua coragem e com a sua paciência. Meu Deus, o que é isso? Haverá alguém inútil nesse mundo? Ninguém. O mundo não vai saber disso. Pobre do mundo. Mas quem está ali na cama, tomara que saiba do imenso valor que tem e da imensa ajuda que está fazendo a todos os presentes. E muitíssimo ele ajudará e ensinará se ele viver aqueles anos ali na cama, às vezes, com paciência e com coragem. Ele estará servindo a Deus. Coisa que talvez a gente não consiga fazer com tudo funcionando. Vejam, gente, por todo lado que a gente olha, a vida falando do nosso valor. Isso porque eu nem citei Jesus, que deixou isso tão claro. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Eu estarei convosco através dos tempos. Não é pouca coisa, né, gente? E aí você vê, num dos livros de André Luiz, que geralmente eu não sei o nome mesmo, né? Naquele que tem a reencarnação de Segismundo, lembra? Que conta exatamente o processo de concepção no útero da mulher, e ele irá nascer. E tem o livro é todo fantástico, e tem uma parte que me chama muita atenção, quando houve a fecundação e o óvulo se instala bonitinho no útero da mãe, o instrutor Alexandre, que estava coordenando o processo, diz assim a uma pessoa, um espírito que estava ali presente: fulano, a partir de agora, você ficará com este espírito, ali em óvulo ainda, até o 7º ano dele. Imagina você ter uma função, olha, você não arreda o pé de fulano para os próximos 7 anos e 9 meses. Nem 1 minuto. Isso não é amparo, se não for eu não sei o que. Olha a delicadeza e a amplitude do amparo divino. E, evidentemente, isso não aconteceu com aquele espírito que era especial. Na verdade, ele era bastante devedor sobre essa ótica. Ele era especial como todos nós somos, mas ele não é diferente da gente. Ele era muito devedor. Ele tinha assassinado o atual pai dele, numa outra encarnação. Ok? Então era alguém como nós. E recebeu, ali no livro descrito,
esse nível de cuidado, sugerindo que todos nós recebemos também. Por quê? Porque todos nós somos especiais perante o Pai. E todos nós somos importantes na vida. Ninguém pode deixar de viver, porque a obra divina empobreceria. A menor das florezinhas do jardim é profundamente importante. E às vezes ninguém nem a vê. Então, gente, tenho certeza que a flor sabe disso, que ela é importante. Por isso que ela faz questão de desabrochar. Nós precisamos ser como essa florzinha. E desabrocharmos. O que é desabrochar nesse sentido? É sermos quem somos. Essencialmente. E realizarmos a nossa missão. E qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Alguém pode me perguntar, qual é a minha missão? Ser feliz. Lembrando que ser feliz não é atender todos os seus desejos, tá? Ok? Tudo bem? Aí a gente tem que ir lá no Evangelho, ou na questão 922 do Livro dos Espíritos, para a gente começar a conversar sobre felicidade, porque ele descreve os 3 itens que traz a felicidade aqui na Terra. Tá lá, não vou dizer. Nós temos que fazer isso. A nossa missão é ser melhor hoje do que ontem. Ser melhor hoje, amanhã do que hoje. Só isso. E é claro que nós temos que ter o trabalho de descobrir o que é ser melhor. Como que é que eu me respeito, que eu respeito os outros, como é que eu me relaciono com compreensão a mim e ao outro, e assim por diante. Aí a história é bem longa. Mas nós precisamos, entendo eu, partir dessa base. Quem sou eu? Qual a importância que eu tenho? Qual o valor que eu tenho? O quanto eu sou amado e o quanto eu sou capaz. Se a gente partir disso, a nossa vida imediatamente vai melhorar. Alguma questão, gente? Então, oi. Do André Luiz? Ah, não sei. Missionário da Luz. Viu? Olha, eu cito um monte de coisas dos livros, mas o título, Missionários da Luz, faz parte, sim. Missionários da Luz, né? Mas leia o livro todo, tá? Porque é fantástico. Gente, tem muito... biblioteca aqui, com certeza. Certamente. Gente, muito obrigado por essa oportunidade de estar refletindo com vocês sobre isso. Pela oportunidade de estar com vocês. É bom estar com pessoas especiais. Muito obrigado.